meus caros, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um clássico resumão semanal do grupo de verdade. Então nesse vídeo eu vou falar os 3 principais insights que nós vimos essa semana. Eu tenho certeza absoluta que todos eles vão ter uma relevância diretamente, uma ligação direta com o seu resultado dos investimentos, com certeza. Fechado? Então vamos lá. A primeira lição foi em relação à história do CEO da Southwest. Então eu contei a história aí para falar para vocês de onde veio esse conceito, mas basicamente, resumindo bastante a história, o CEO da Southwest tinha uma frase que ditava todo o seu negócio, que era: nós somos a companhia aérea de baixo custo dos Estados Unidos. E simplesmente ele abria mão de tudo que não o deixava mais perto desse objetivo. E aí, trazendo isso para os investimentos, é exatamente a mesma coisa. O seu objetivo de acumular patrimônio na bolsa, de chegar mais próximo de uma tranquilidade financeira, está diretamente ligado a uma frase muito simples, que é: investir em ativos de valor de maneira diversificada, mantendo esses investimentos pelo maior período de tempo possível. Qualquer coisa que não esteja influenciando essas 3 coisas citadas nessa frase se torna perda de tempo. Então é você exercitar isso de sempre quando te falarem de uma nova jeito de proteger a carteira, com opções, um novo tipo de investimento. Nada que não te tornar mais próximo dessa frase, com certeza não vai ser o que vai influenciar seus resultados. Então lembrando, investir em bons ativos de maneira diversificada e manter sócio desses ativos pela maior quantidade de tempo possível. Isso vai servir como um filtro muito bom para você saber o que de fato você precisa gastar sua energia e seu tempo para aprender e o que você simplesmente não precisa prestar atenção. Fechado? O segundo ponto que nós vimos essa semana foi em relação a deixar as ações de quarentena. Isso é importantíssimo. É altamente recomendado que você não faça movimentos bruscos na bolsa, ou seja, não faça grandes compras, assim como também não faça grandes vendas. Isso porque na maioria dessas vezes você está tomado por certa euforia ou por certo medo, e esse é o pior inimigo do investidor. Então sempre quando você tiver uma ação que você identifique que perdeu, está começando a perder algum fundamento, ou teve algum probleminha de governança, ou teve algum probleminha de dívida, de lucro, não venda tudo de uma vez. Simplesmente deixe ela de quarentena, respire, veja se isso se consolida nos resultados financeiros através do tempo, veja os próximos resultados e aí sim tome a sua decisão. Você vender por um preço um pouco mais baixo daqui a 1 ou 2 meses vai ser muito menos pior do que você vender tudo agora no desespero e simplesmente chegar daqui a um mês e aquilo lá não aconteceu nada do que realmente era só um ruído de governança, por exemplo, e simplesmente a ação retoma a subir e você acaba perdendo uma ótima empresa na sua carteira. Fechado? E o terceiro insight, que foi animal também essa semana, foi em relação ao real estate, que são os investimentos em imóveis. Então eu mostrei tanto o histórico dos FIIs versus o Ibovespa, quanto o histórico dos REITs versus S&P 500, ou seja, investimentos em imóveis tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. E nos dois nós vemos que a realidade, o rendimento histórico desses investimentos aí nos últimos anos são bem superiores até às próprias ações. Lembrando que a gente está falando de média do mercado. É por isso que a gente aprende a selecionar boas empresas para você ficar bem acima dessa média e também ter um destaque. Mas vendo a média do mercado, a performance é bem inferior ao dos investimentos em real estate. E qual é a lição que a gente tira disso? Simplesmente que eles se encaixam perfeitamente na questão de composição de um portfólio, na alocação de ativos, que é você sempre adicionar ativos na sua carteira que mantenham a sua rentabilidade, ou seja, adicionar bons ativos, e ao mesmo tempo você vai diluir o seu risco. Quando você insere os real estates na sua carteira, se você tem empresas, se você tem imóveis, você está adicionando 2 ativos que têm um alto potencial de retorno e ao mesmo tempo reduzindo o seu risco por eles estarem ligados a fatores de risco diferentes. Beleza? Então essas são as 3 lições que com certeza vão te ajudar nessa caminhada em relação à tranquilidade financeira, conseguir acumular patrimônio na bolsa de maneira robusta e se tornar um investidor de verdade. Estamos juntos, mais do que nunca, uma ótima semana a todos, vamos arrebentar essa semana. Aquele abraço!